Salve pilantras, a MK18 nunca saiu de moda e hoje temos cada vez mais marcas trazendo opções de qualidade desse modelo tão tradicional na história das armas modernas. E semana passada eu apresentei aqui no canal a Cyma MK18R3, traz um RIS ou handguard modernizado e também tem uma construção externa e interna bem interessante. E hoje então eu apresento um concorrente de peso, nada mais nada menos do que a MK18 Mod 1, produzida por uma das marcas mais tradicionais e renomadas quando a gente fala de GBBR, que é a VFC e também licenciada pela Cybergun. Já falei inúmeras vezes aqui no canal e continuo falando que a VFC é uma das marcas mais renomadas quando a gente pensa em equipamentos de GBBR. Ele tem sim alguns problemas que nós vamos falar aqui, mas não tem como negar. A qualidade e construção dela é impressionante. E esse equipamento prova o quão cuidadoso e competente a VFC é quanto a esse quesito. Nesse caso, o que diferencia esse modelo de outros disponíveis no mercado é que ela não tem o receiver licenciado pela Daniel Defense, e sim pela Colt, onde podemos ver aqui as marcações praticamente perfeitas da Colt, com o lower sendo da M4A1, contendo a marcação de propriedade do governo americano e o calibre real. Mas lembrando, isso é uma Airsoft e é 6mm. E em relação a diferenciais estéticos, eu acho que é somente isso. Então vamos falar agora sobre o equipamento em si. A construção desse equipamento é extremamente sólida. Ela é composta totalmente metal, sem nenhum jogo entre o lower e o upper receiver, e também aqui no handguard. Já falando do handguard, diferente do modelo que eu apresentei na semana passada, esse aqui é o clássico quad rail da Daniel Defense, com todas as marcações e também com as marcações dos slots Picatinny que você tem disponível. Ele também possui um trilho monolítico na parte superior, da ponta do handguard até o fim do receiver, e vem também com uma alça e massa de mira em metal. O outer barrel ou cano externo, ele também é em aço, o que é diferente de alguns modelos de M4 da VFC. Por exemplo, a BCM é em alumínio e não em aço. E isso também traz um peso extra para quem gosta de realismo. E na ponta desse outer barrel você encontra aqui uma rosca 14mm negativa, bem padrão, fácil de conseguir qualquer flash hider, supressor ou tracer que você deseja no mercado. E só um outro detalhe, na caixa você também consegue o flash hider original, que é um CAC QD em aço. Ela não vem pintada em laranja, então eu nunca vou cansar de falar, ponta laranja é lei. Obedeça. E finalizando aqui a parte externa, ele possui um pistol grip em polímero padrão AR, com esse pintinho aqui que eu odeio. Acho muito desconfortável, mas tem quem curte. E o stock é um modelo Soft Mod ou Crane Stock, que é mais largo e pode trazer maior conforto para quem utiliza. Ele tem 5 posições de ajuste e a soleira emborrachada. Agora, indo para os controles, ele é todo padrão AR ou M4 e ele é todo para destro. Então, o seletor aqui, ele é bem firme em aço, o bolt release ou retendo ferrolho também em aço fica do lado esquerdo do equipamento, e o mag release também em aço fica aqui do lado direito. Ele é bem acessível com seu indicador, porém aqui é um ponto estranho, ele é bem duro para conseguir fazer a remoção dele com o magazine original. É mais fácil você empurrar um pouco o magazine para cima e apertar o mag release. Assim ele fica um pouco menos preso e aí você consegue tirar com maior facilidade. E o charging handle é em alumínio com alavanca de liberação apenas do lado esquerdo. Os canhotos nunca terão paz. E agora falando dos internos, já com o magazine removido, é uma Airsoft, tá, YouTube? Removemos o pino de retenção e conseguimos acessar aqui o bolt e toda a parte interna. O bolt ele também é em aço e ele é bem pesado. Infelizmente essa versão ela não vem com NPS, que é uma pecinha interna que ajuda a regular o FPS dos equipamentos. A VFC já foi mais generosa e mandava o NPS de fábrica nos equipamentos dela. Mas enfim, essa MK18 ela usa a versão 3 do sistema de gás da VFC, o que é extremamente confiável e seus internos é praticamente todo em aço. Pelo menos todo lugar que deve ser aço, ele é. E aqui tem até um ponto que eu aprendi recentemente e não falei nos vídeos passados, pelo menos não no vídeo da BCM, onde aqui no Hammer você consegue ver esse pequeno parafuso sem cabeça padrão Allen de 2mm. E nesse parafuso você consegue ajustar a distância e o impacto no valve knocker, fazendo com que você tenha uma maior liberação de gás. E isso seria bem útil se nós vivêssemos num país frio. Como não vivemos num país frio, não precisa fazer isso. Até porque isso desperdiça mais gás e você prejudica aqui a eficiência do magazine. E um outro ponto, ele também aumenta o FPS e você faz com que todo o sistema aqui, todo o interno, ele trabalhe de uma maneira mais forçada, né? A mesma coisa que você usar um gas map ou um puff
um Puff Dino 14 kg, na temperatura aqui de 20 graus, o normal aqui no Brasil. E aqui um outro ponto, como ajustar o hop-up desse equipamento. Como os outros modelos de M4 da VFC, o acesso do hop-up é pela parte frontal do equipamento, onde você usa uma chave Allen de 3 mm que vem até incluso com ela. Girando no sentido horário, você diminui o hop e no anti-horário você aumenta o hop. Bem simples. E por fim, vamos falar um pouco dos magazines. Esse aqui é o modelo V3 da VFC, tanto que ele tem essa aletinha aqui vermelha e também um switch para você poder fazer disparo seco. Ele entra bem justo no equipamento e tem praticamente nenhum jogo aqui no fosso do magazine. E é na cor cinza, clássico das M4A1. E ele vem com baseplate preto e com as marcações da Colt, mas essa cor destoa um pouquinho. E falando da compatibilidade, vamos falar primeiro do mag da BCM. Esse mag da BCM é o mesmo mag V3, tanto que ele tem o mesmo sistema e você consegue ver aqui em comparação uma com a outra. E na teoria, sendo o mesmo modelo, ele não tem um encaixe aqui no equipamento. Então você bate e ele não consegue encaixar, ele não trava aqui no fosso. Tá? Não rola. Já o Magazine V2, que eu adaptei para HK416, ele entra sem problema nenhum. Ele não tem também nenhum jogo e ele tem toda a ciclagem normalmente. E por último, o Magazine da HK416A1, ele também tem essa compatibilidade. Não tem problema nenhum. O Magazine dele tem capacidade de 30 bolinhas, então vamos carregar ele e vamos para os disparos. Utilizando bolinha 0.20 e Green Gas, a MK18 Mod 1 apresentou uma excelente consistência no FPS, variando de 390 a 380 FPS. E no Full ele tem um ROF de aproximadamente 12 bolinhas por segundo. Disparando num alvo de aproximadamente 20 por 30 e uma distância de 20 metros, a MK18 ela teve uma leve variação para cima. Aqui eu acredito que foi porque não consegui ajustar o hop-up antes dos disparos. Ele até tem uma boa consistência, mas ele teve alguns flyers, tendo uma dispersão máxima entre os dois disparos mais distantes de aproximadamente 20 centímetros. Bom, voltando aqui respondendo uma pergunta que fizeram bastante nessa última semana. Qual dessas duas M4s eu indicaria? Sendo bem honesto, eu acho que elas têm uma proposta bem diferente uma da outra. E tudo vai depender muito do que você quer e o que você valoriza dentro do equipamento de Airsoft. Se você gosta de perfeição e cópias fiéis ao equipamento real, a VFC na maioria das vezes vai levar essa briga. A qualidade do material, as marcações licenciadas e o conjunto de gatilho praticamente idêntico ao equipamento real não tem comparação com outras marcas. Mas se você quer pegar um equipamento, tirar da caixa, ir para o jogo e ser feliz, eu acho que a Cima tem muito mais potencial. Isso porque a precisão desse equipamento não é das melhores e também não é das mais constantes que eu já peguei. E isso é até comum nas VFCs. Mas apesar disso, ela continua sendo um excelente equipamento e extremamente confiável. Além de carregar com ela toda a história da Colt e o exército americano, assim como esse belíssimo handguard da Daniel Defense. Aproveite e assista o vídeo da MK18 da Cima bem aqui, beba água, que é muito importante, ajeita a coluna e até a próxima.